Biologia, nono ano, capítulo 6, gravando. Bom dia, gente. Como que vocês estão? A gente vai começar hoje o nosso livro novo e a gente começa com o capítulo 6, que fala sobre ácidos nucleicos e vitaminas. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar são as características dos ácidos nucleicos. Eles representam compostos orgânicos que têm uma natureza ácida e eles foram encontrados no interior do núcleo quando eles foram descobertos, por isso o nome ácido nucleico. Eles podem ser de dois tipos. Ele pode ser o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e ele pode ser o RNA, que é o ácido ribonucleico. Ambos são responsáveis por participar do processo de produção da proteína e responsáveis também pela hereditariedade, ou seja, pela transmissão das características hereditárias. Os ácidos nucleicos eles são formados por nucleotídeos. Por sua vez, cada nucleotídeo é formado por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. O fosfato ele representa uma molécula com um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. O açúcar é a pentose, ou seja, o carboidrato, que no RNA é a ribose e no DNA é a desoxirribose. E a base nitrogenada, ela pode ser de 4 tipos: adenina, guanina, citosina e timina no DNA ou adenina, guanina, citosina e uracila no RNA. Então há uma diferença. O RNA tem a uracila e não tem a timina. O DNA tem a timina e não tem a uracila. Essas bases nitrogenadas, elas são classificadas em duas categorias: púricas e pirimídicas. As púricas são adenina e guanina, as pirimídicas são citosina e timina no DNA ou citosina e uracila no RNA. Então, a gente vai falar dos dois tipos de ácidos nucleicos. Começamos pelo DNA, que tem uma estrutura de dupla hélice, como a gente observa aqui na imagem, que são duas fitas de nucleotídeos e essas fitas elas são unidas por ligações de hidrogênio entre as bases. Então, aqui a gente tem em rosa a representação da base nitrogenada timina. Em A gente tem a representação da base nitrogenada adenina. E aqui a gente vê a indicação das ligações de hidrogênio entre as bases, o que une as duas fitas do DNA. Nesse caso, para que essa união ocorra, a base adenina se liga especificamente à timina e a base guanina se liga especificamente à citosina. Então, entre adenina e timina existem duas ligações de hidrogênio e entre guanina e citosina existem 3 ligações de hidrogênio. Graças a essa complementaridade, existe uma regra que a gente chama de regra de Chargaff, que é a seguinte: o número de adeninas corresponde ao número de timinas e o número de guaninas corresponde ao número de citosinas no DNA. Por que isso? Se a adenina se liga à timina, você conhecendo o valor de uma, você já sabe qual é o valor da outra. A mesma coisa para a guanina. Ela se liga à citosina. Se você conhece o valor de uma, você já vai saber qual é o valor da outra. Isso acontece graças a essa complementaridade. O açúcar do DNA é a desoxirribose. E a sequência de bases vai determinar a proteína que será produzida. Então,
alterações na sequência das bases nitrogenadas pode modificar a proteína que será produzida a partir das informações genéticas. O RNA, por sua vez, é um ácido nucleico formado por uma única sequência de nucleotídeos, ou seja, ele tem uma única fita, como a gente observa nessa imagem aqui ao lado. A base timina é substituída pela base uracila, já falamos também. O açúcar desse ácido nucleico é a ribose. E 3 tipos específicos de RNA participam do processo de síntese proteica, ou seja, produção de proteínas. Quais são esses 3 tipos? RNA mensageiro, que é esse RNA-M, esse Mzinho aqui ao lado, significa mensageiro. Ele carrega a informação genética do DNA para que a proteína possa ser produzida. Essa informação ela vai através de estruturas que são chamadas de códon. O RNA transportador é esse, representado por esse T aqui ao lado. Ele transporta os aminoácidos para que esses aminoácidos sejam inseridos na proteína. E eles têm uma sequência que é chamada de anticódon, que é complementar ao códon que está presente no RNA mensageiro. O último tipo de RNA é o RNA ribossomal, que é o que tem esse R aqui ao lado, que é o responsável por formar os ribossomos. Os ribossomos são as organelas de dentro da célula que irão participar da produção da proteína. Então, esses 3 tipos de RNA, eles são importantes porque eles atuam no processo de síntese de proteínas. Aqui a gente tem uma representação do RNA mensageiro como uma fita linear. Aqui a gente tem a representação do RNA transportador com esse formato que se assemelha a um trevo. Nessa ponta aqui existe o local onde o aminoácido é carregado, é transportado. E nessa última ilustração nós vemos um ribossomo, ou seja, a estrutura de um ribossomo, onde a gente dentro observa a participação, para que essa estrutura se forme, da presença do RNA ribossomal. Em relação ao que a gente chama de fluxo da informação genética, existe uma coisa chamada de dogma central da biologia. O que significa isso? O DNA está aqui e ele contém as nossas informações hereditárias. No entanto, esse DNA ele não sai de dentro do núcleo. Para que essas informações possam chegar até o citoplasma da célula, para que essas proteínas sejam produzidas, é necessário que uma molécula carregue essas informações. Então, forma-se uma molécula de RNA mensageiro que carrega as informações genéticas que estão contidas no DNA, levam essas informações para o citoplasma e no citoplasma, com o auxílio do RNA transportador e dos ribossomos, a proteína será produzida. O nome do processo que origina o RNA é transcrição. E o nome do processo que dá origem à proteína é tradução. Então, é dito que, a partir do DNA, pela transcrição, forma-se o RNA, que vai ao citoplasma e, pela tradução, produz a proteína. É isso que é chamado de dogma central da biologia. Então, quais são as etapas dessa síntese proteica? São 3, mais especificamente 2, essas 2 que estão identificadas aqui com as setinhas em vermelho. Então, olha só, primeiro existe a duplicação do material genético, onde vai ocorrer a
cópia de uma molécula de DNA. A partir dessa duplicação, ocorre o primeiro processo, que é o processo de transcrição. Observa que a setinha indica que essa transcrição está ocorrendo dentro do núcleo da célula. Essa imagem que nós estamos vendo aqui é a imagem do núcleo dessa célula, ok? Então, essa transcrição ocorre aqui dentro. O que é a transcrição? A partir da molécula de DNA, que está aqui em azul, vai se formar uma molécula de RNA, que está aqui em laranja. Esse processo se chama transcrição, o nomezinho está aqui ao lado. Depois da transcrição, ocorre o processo de tradução. Então, a molécula de RNA que foi produzida lá dentro do núcleo, ela sai de dentro do núcleo por esses buraquinhos que vocês estão vendo, que são os poros na membrana nuclear. Passam através desses poros e chegam até o citoplasma. No citoplasma, esse RNA, que está representado por essa fita aqui, ele se associa ao ribossomo, que é essa molécula em vermelho. A esse ribossomo também se associam moléculas de RNA transportador, que são essas menorzinhas aqui, e a partir de toda essa associação, a proteína é produzida. A proteína está indicada por essa fita aqui cheia de quadradinhos, ok? Então, é necessário o RNA mensageiro com a informação que veio do DNA. É necessário o RNA transportador, que carrega os aminoácidos. Esse quadradinho em verde que você vê associado ao RNA transportador é o aminoácido que ele carrega. Os dois tipos de RNA se associam ao ribossomo, que é essa organela grande aqui, e a partir disso a proteína é formada. O nome do processo para que essa proteína se forme é o processo de tradução. Está escrito aqui, ok? A gente diz que o código genético, ele é um código que a gente chama de degenerado. Por que isso? Porque cada sequência de informação pode dar origem, pode ser responsável por formar um aminoácido distinto. Como é que isso funciona? O RNA mensageiro, ele tem estruturas chamadas de códons. Cada códon é responsável, é correspondente para carregar um tipo de aminoácido diferente. O que significa esse códon? Significa uma trinca de bases nitrogenadas, ou seja, uma sequência de 3 bases nitrogenadas. O RNA mensageiro é formado por uma fita de nucleotídeos e esses nucleotídeos são formados por também bases nitrogenadas. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, nós dizemos que existe um códon. Então, cada trinca de base nitrogenada representa um códon do RNA mensageiro. Esse códon, por sua vez, corresponde a um aminoácido que será transportado pelo RNA transportador, né? Sabendo que existem 4 tipos de bases nitrogenadas no RNA mensageiro, essas combinações, elas resultam em 64 códons, tá? Sendo que desses 64 códons, nós iremos observar que vários deles se repetem para um mesmo aminoácido. Então, observe essa tabelinha aqui, que é a tabela onde a gente tem os 20 tipos de aminoácidos e quais são os códons para cada um deles. Por exemplo, se a gente observar esse aminoácido aqui chamado serina, a gente vai ver que existem 1, 2, 3,
4 códons responsáveis por transportar o aminoácido serina. UCU, UCC, UCA e UCG. O que significam essas letras? Cada uma das bases nitrogenadas no RNA mensageiro. Então, se eu tenho um códon e esse códon é composto por uracila, citosina e uracila, esse códon é responsável, ele é correspondente à base serina. Se o meu códon tem uracila, citosina e citosina, ele também é responsável pela serina. Se ele tem uracila, citosina e adenina, também vai ser correspondente à base serina. E assim sucessivamente. Então, nesse quadro, nós temos o quê? Todas as combinações possíveis de códons para as 4 bases nitrogenadas e temos também a informação de qual é o aminoácido transportado por cada um desses códons. Então, basta que eu saiba qual é a sequência do códon, eu venho aqui na tabela e observo qual é o aminoácido que esse códon corresponde, certo? Ninguém precisa decorar esses códons. Essa tabela, ela sempre estará disponível, basta que você seja capaz de encontrar o códon na tabela para que você saiba qual é o seu aminoácido correspondente. O fato de nós dizermos que o código genético ele é degenerado significa que existe mais de um códon responsável pelo mesmo aminoácido. Então, existem aminoácidos que são determinados por 2 códons, por exemplo, glutamina, 2 códons. Existem aminoácidos que são determinados por 4 códons. Então, aqui nós temos a alanina, 4 códons. Tá? Esse é o motivo dele ser considerado como degenerado. Em relação às vitaminas, nós temos a definição de que são compostos orgânicos que não são sintetizados pelo organismo. Isso significa que essas vitaminas precisam ser obtidas através da alimentação. Elas são necessárias para o funcionamento das enzimas. Elas são cofatores enzimáticos. Isso significa que elas atuam em diversas etapas do metabolismo. Existem micro-organismos que são capazes de produzir algumas vitaminas. Aqui nós temos o exemplo de micro-organismos existentes na nossa microbiota intestinal que produzem a vitamina K. Essas vitaminas, elas são classificadas em 2 categorias. Hidrossolúveis, são aquelas que são solúveis em água, e lipossolúveis, aquelas que são solúveis em lipídios. Então, as hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B e as vitaminas C. E as lipossolúveis são as vitaminas A, E, D e K. Nessa tabelinha aqui, existe a indicação de cada uma delas, tá? Repara que a vitamina B, ela está como uma coluna única, mas aqui dentro tem todas as classificações, então tem B12, B3, B5, tudo separadinho. A gente tem a indicação de como que ela atua no organismo, onde que ela pode ser encontrada, ou seja, quais são os alimentos, né, responsáveis por nos oferecer essas vitaminas na nossa alimentação e, principalmente, quais são os problemas que são causados pela falta dessas vitaminas. Vocês têm uma tabelinha parecida com essa aí no livro de vocês, que na verdade tem as mesmas informações. Então é importante depois dar uma lida em cada uma delas e marcar com a sua caneta marca-texto as principais características a respeito de cada uma delas também, ok?
quando a gente for fazer a nossa aula de correção de exercícios e dúvidas, eu vou indicar para vocês quais são as mais importantes, quais são as principais que vocês devem ter as maiores informações. Por enquanto, vocês vão ler a respeito de todas elas, ok? Para a gente terminar, esse exercício é um exercício que vocês também têm aí no livro de vocês resolvido. Vamos acompanhar aqui. Determine a sequência de aminoácidos a partir da seguinte informação do DNA. Então, vocês têm aqui uma sequência de letras que representam, letras essas que representam a informação contida no DNA. O que são essas letras? Elas estão indicando para a gente a ordem que aparecem cada uma das bases nitrogenadas no DNA. Então, observa comigo. Timina, 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 timina. Citosina, timina. Adenina, adenina, adenina. Guanina, adenina e citosina, tá? Então, a gente precisa dizer quais são os aminoácidos que serão produzidos a partir de cada uma dessas sequências, que são quais são os aminoácidos correspondentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Temos aqui a sequência que está presente no DNA. A partir dessa sequência, pelo processo de transcrição, nós iremos formar a sequência do RNA. Lembrando sempre que a ordem é DNA, que forma RNA, que forma proteína. Então, primeiro a gente tem que determinar a sequência do RNA. O que nós sabemos? Que as bases são complementares. Então, se eu tenho timina no DNA, no RNA eu terei a sua base complementar, que é a adenina. Então, repara, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina. Citosina, quem é a base complementar da citosina? É a guanina. Outra timina, outra adenina. Aqui nós observamos 3 adeninas, 1, 2, 3. Quem é a base complementar da adenina? É a timina no DNA. Mas como nós estamos construindo o RNA, a sua base complementar é a uracila. Então, adenina, uracila, adenina, uracila, adenina, uracila. Guanina, citosina. Adenina, uracila. Citosina, guanina. Então, o que a gente fez? Nós construímos uma molécula de RNA a partir da informação contida no DNA. Esse processo é o processo de transcrição que nós representamos aqui. Agora, a gente precisa do processo de tradução, que é o processo de formação da proteína. Mas como nós saberemos quais são os aminoácidos que estarão nessa proteína? Nós iremos observar os códons. Então, o que representa um códon? Uma trinca de bases nitrogenadas. Trinca, 3, obviamente, 3 bases. Então, olha aqui. Adenina, 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 um códon. Adenina, guanina, adenina, outro códon. Uracila, 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 outro códon. Citosina, uracila e guanina, outro códon. Separamos de 3 em 3, porque nós separamos os códons. Agora, o que a gente faz? Vai lá na tabelinha, que vocês também têm no livro de vocês, e vai encontrar qual é o aminoácido correspondente a cada um desses códons. Então, eu fui lá na tabelinha e procurei AAA e vi que o códon AAA corresponde a lisina. Fui lá e procurei AGA e vi que esse códon corresponde a arginina. Procurei o códon UUU e vi que esse códon corresponde a fenilalanina. E procurei o códon CUG e vi que ele corresponde ao códon leucina. Então, a minha resposta é que a proteína vai ser formada pelos aminoácidos
lisina, arginina, fenilalanina e leucina. Então, quando eu determinei esses aminoácidos, eu estou representando com isso o quê? O processo de tradução, de formação das proteínas, tá, gente? Prestem atenção nas orientações que eu coloquei para vocês no roteiro. Então, tem lá as orientações das atividades que vocês vão fazer. E não esqueçam que eu estou disponível durante todo o nosso horário de aula lá no Google Class para que vocês tirem as dúvidas. Então, conforme vocês forem fazendo os exercícios, provavelmente as dúvidas irão aparecer. Vocês precisam tirar as dúvidas comigo lá no Google Class para que eu vá esclarecendo e que para que você consiga responder os exercícios sem problemas, ok? Então, não esqueçam também de marcar os trechos importantes e marcar as dúvidas para que vocês possam me perguntar, tá legal? É isso então. Falem comigo no Google Class. Semana que vem a gente conversa mais um pouquinho. Beijo para vocês.